Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, uma grande alegria acolher vocês no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo. Nós estamos juntos para meditar a respeito da Palavra de Deus e dos mistérios que a Igreja celebra no ano litúrgico. Esse domingo é o domingo da Santíssima Trindade e a Igreja proclama o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 16 a 18. Celebrar a Santíssima Trindade é celebrar o fato de que Deus é amor. E esta realidade, para nós, nos introduz num mistério insondável. Deus é eternamente Pai de um Filho que existe eternamente. E o amor entre os dois é o Espírito Santo, que é eterno. Isso nós não descobrimos porque Jesus veio e deu aula de catecismo. Não é? Jesus em nenhum momento disse: o mistério da Santíssima Trindade é o mistério de um só Deus em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não. Isso é verdade. Essa fórmula catequética, ela é verdadeira, mas não é a forma como Deus se revelou. Deus se revelou salvando. Deus se revelou enviando ao mundo o seu Filho Jesus e enviando ao mundo o Espírito Santo. Através do envio destas duas pessoas divinas, nós ficamos sabendo que Deus é trino. Foi aí que nós entramos dentro desse grande mistério de amor que é a Santíssima Trindade. Algumas pessoas, quando celebram a solenidade da Santíssima Trindade, acham que nós estamos celebrando uma teoria, não é? Uma espécie de teorema matemático insolúvel, uma coisa assim que somente os gênios seriam capazes de compreender. Mas não é isso. Deus é incompreensível para as nossas mentes. Mas por quê? Porque Ele se escondeu de nós. Sim, pode parecer estranho isso. Eu acabei de falar para vocês que Deus se revelou, né? Então você fica dizendo assim, mas o que é isso? Ele se revelou ou ele se escondeu? Vejam, a palavra revelar tem esses dois sentidos. Revelar é tirar um véu, mas revelar é também colocar o véu de novo. Ou seja, Deus se revelou. Sim, mas ao mesmo tempo, nós aqui na Terra não temos o que os teólogos chamam de visão facial. Nós não vemos Deus face a face, nós veremos no céu. Por isso, aqui na Terra, quando nós pensamos Deus, de alguma forma, nós estamos rebaixando Deus à nossa inteligência, ao nosso nível. Você faz uma ideia de Deus e Deus, então, coube na sua cabeça. Então é evidente que isso não existe. Nós conheceremos Deus como somos conhecidos, diz São Paulo, quando o virmos face a face. Por agora, nós conhecemos como por um espelho no enigma. Por isso, o nosso conhecimento de Deus é limitado. Ele se revelou, sim, ele se revelou, mas permanece envolvido num mistério. Porque ele não cabe na nossa cabeça. E nem caberá nunca. A diferença é que no céu, nós iremos mergulhar nesse mistério. E aí, o veremos face a face. Ele continuará sendo maior do que a nossa capacidade de compreender. Mas, no céu, conhecer e amar serão uma só coisa. Aqui na Terra, a gente conhece como num véu. E por que é que Deus se esconde?
Deus está brincando de esconde-esconde, Deus é cruel. Não. Ele se esconde porque é a única maneira que Ele tem de alcançar o nosso amor. Veja, se Deus se mostrasse face a face, Ele seria tão atraente, seria uma realidade tão sedutora, que nós não seríamos livres para amar. Então Deus se revela, mas ao mesmo tempo se esconde. Deus mostra o seu amor, mas ao mesmo tempo é necessário que você creia no amor. Se você olha para o Cristo que veio, o Filho de Deus que veio ao mundo por amor, você precisa crer nesse amor. É isso que o Evangelho pede de nós nesse domingo. São João capítulo 3, versículo 16. Jesus fala a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Mas crer em quê? Crer no amor. Eu preciso crer no amor. Veja, Deus revelou o seu amor, mas ao mesmo tempo, nós somos livres para não crer. Deus morreu na cruz por nós. Sim, Ele se fez homem e morreu na cruz por nós. O seu amor é manifesto. Ele rasgou os céus, abriu os céus e demonstrou o seu mistério eterno. Ele nos ama, Ele se importa conosco e morreu por nós na cruz. Mas ao mesmo tempo, nós somos livres para não crer. Somos livres para dizer: não, Ele não morreu por amor. O que aconteceu com Jesus foi simplesmente um erro da justiça humana por causa de um sistema corrupto. Jesus nem sabia que ele ia morrer. Ele foi pego de surpresa. Ele achava que ia vir o reino dos céus e, no meio do caminho, morreu. E aí os discípulos inventaram que ele ressuscitou. É isso o que muitos teólogos modernos creem. Mas o problema é o seguinte: isso não é crer, isso não é fé. Eles não creem no amor. Não creem que foram amados com este amor infinito. Para crer, para que nós creiamos no seu amor, Deus enviou o seu Filho e mostrou este amor. Rasgou o véu do céu e mostrou esse grande mistério de amor. Mas só isto não era suficiente. Porque nós precisávamos do Espírito Santo. Porque sem que o Espírito Santo fosse derramado em nossos corações, nós não seríamos capazes de crer nesse amor. O Espírito Santo, então, bate à nossa porta, para que nós nos abramos para crer no amor que se fez carne. O Espírito Santo é aquele que nos prepara para crer, nos torna capazes de crer. É aquele que faz com que nós abracemos Jesus e creiamos verdadeiramente nele. Meus queridos, vamos lembrar: Satanás sabe que Deus existe. O que ele não crê não é que Deus não exista, porque ele não crê no amor. Ele sabe que Deus existe e treme, diz São Tiago. Mas o que era necessário? É necessário que verdadeiramente ele cresce no amor de Deus. Deus se esconde e Deus se revela. Deus se revela no seu amor na cruz. Envia o Espírito Santo para nos ajudar a crer e abraçar esse amor. Mas nós somos livres. E isto, então, divide a humanidade em duas humanidades. Na nossa sociedade, no mundo em que nós vivemos, existem dois mundos, duas sociedades diferentes. Uma que opera no amor
e outra que opera no egoísmo. Como disse Santo Agostinho, no início da sua grandiosa, monumental obra, Cidade de Deus, existem duas cidades. Uma foi erigida com o amor de si até o desprezo de Deus. Essa é a cidade dos homens. E uma outra foi erigida com o amor de Deus até o desprezo de si. A qual das duas cidades você pertence? Sim, veja, a pergunta tem cabimento, porque infelizmente nós temos que nos dar conta. Nos bancos de nossas igrejas, nas nossas missas dominicais, estão lá, sentados lado a lado, no mesmo banco, pessoas que pertencem à cidade de Deus e pessoas que pertencem à cidade dos homens. Quem crê no amor de Deus? Quem crê no amor de Deus é aquele que crê no amor de Deus até o desprezo de si, diz Santo Agostinho. Então o Espírito Santo arde em nossos corações e nós vemos então o amor com que Cristo nos amou. São Paulo brada e diz aos seus fiéis: Caritas Christi urget nos. A caridade de Cristo nos impele, a caridade de Cristo nos leva. O amor de Cristo, Ele morreu por nós. Como dotalem amorem non redamarem. Como não amar de volta um amor assim? Nos recorda Santo Agostinho. O amor de Cristo nos impele. Meus irmãos, o Pai, Deus eterno de amor, enviou ao mundo seus dois braços para nos abraçar. Celebrar esta trindade de amor é celebrar que nós fomos resgatados do abismo, da morte eterna. Deus enviou seus dois braços salvadores, os seus dois paráclitos, o Filho e o Espírito Santo, para nos resgatar de nós mesmos e de nossa maldade. Quem verdadeiramente crê, esse será salvo. Quem crer neste amor será salvo, diz o Evangelho. E quem não crê é condenado. Já está condenado. Já está condenado aqui. Aqui, porque aqui já faz parte da cidade do desprezo de Deus. Meu irmão, minha irmã, ouça neste domingo da Santíssima Trindade este apelo de Deus, este apelo do Cristo, que com seus braços abertos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e afadigados debaixo dos vossos fardos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Que jugo é esse? Que fardo é esse? Sim, não é possível crer no amor de Cristo sem que nós abracemos a cruz de Cristo. Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Este é o amor concreto que Deus pede de nós. Mas Ele não pede que nós carreguemos a cruz por nós mesmos, não pede que nós carreguemos a cruz sozinhos, abandonados, não. Ele nos dá o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo faz com que nós sejamos capazes de carregar o fardo leve e o jugo suave do amor. Meus irmãos, existem dois mundos, duas sociedades, dois tipos de pessoas que perambulam por este mundo. Aquelas que conheceram o amor de Deus e querem amá-lo de volta com a graça do Espírito Santo, e aquelas que só pensam em si mesmas e que até mesmo quando vão à igreja só pensam em usar Deus para os seus próprios benefícios, seus próprios caprichos, suas próprias veleidades.
A qual dessas duas cidades você pertence? Neste domingo da Santíssima Trindade, nós olhamos para o alto e nos recordamos da grande vocação a que fomos chamados. A vocação de participarmos da vida do próprio Deus, da vida eterna. O amor de Cristo nos impele. A caridade de Cristo nos impele. Vamos construir a cidade de Deus, feita do amor de Deus até o desprezo de si. Pode parecer aqui, para alguns que não entendem nada do amor, pode parecer que Santo Agostinho aqui está sendo platônico, negativista, nossa, desprezo de si mesmo, imagina, né, onde está o nosso amor próprio. Mas, meu irmão, depois do pecado original, nosso amor próprio é doente. Só tem um jeito. Quer seguir a Cristo? Tome a cruz. Ame. Ame corajosamente. Peça ao Espírito Santo que venha e faça você abraçar a sua cruz por amor àquele que revelou o seu amor eterno por nós. É assim que nós estamos então prontos para celebrar a solenidade da Santíssima Trindade. A solenidade da Santíssima Trindade, ela tem sentido quando nós entramos nesta vida trinitária. Então, algumas coisas bem concretas. Primeiro, se você não está em estado de graça, vá se confessar. Se você cometeu algum pecado mortal, vá se confessar, porque somente assim se restaura no seu coração a inabitação trinitária. Deus já está presente em você, mesmo que você esteja em pecado mortal, mas não está presente como amigo. Está presente somente como Criador. Para que Deus esteja presente como amigo, é necessário que você seja amigo de Deus. E para isso é necessário que você colha os frutos da paixão de Jesus, que os seus pecados sejam lavados pelo seu sangue, que você se abra para o amor com que você foi salvo. Uma vez lavado, então, dos seus pecados, uma vez tendo a sua túnica alvejada pelo sangue do Cordeiro, agora você precisa se determinar. Como diz Santa Teresa d'Ávila, com determinada determinação. Se determine a amar. Mas como? Se nós não damos conta. É verdade. Se você se sente impotente, incapaz de amar a Deus, você está na absoluta e total verdade. Por nós mesmos, nós não amamos ninguém, nem a nós mesmos. Você só é capaz de amar a Deus, amar a você e amar o próximo de forma verdadeira pela graça. Então, joelho no chão. Como mendigo de Deus, mesmo que você já esteja em estado de graça, agora você precisa da graça atual, como mendigo de Deus, peça. Meu Deus, eu quero vos amar. Eu estou cansado de dizer que vos amo somente com os lábios, eu quero vos amar com a minha vida. E aí você vai entrar no regime da graça. Você vai começar a fazer parte desta cidade, esta cidade que se move pelo amor. Nós olhamos para o nosso Brasil e vemos o quanto o Brasil deixou de ser terra da Santa Cruz. Deixou de ser um país povoado por pessoas que pertencem à cidade de Deus. Quem pertence à cidade dos homens, quem pertence a esta cidade construída pelo amor de si até o desprezo de Deus, infelizmente só consegue levar a vida para frente na base do chicote, ou seja, você precisa de conflito. Aí nós temos o conflito social o tempo todo. O Brasil virou um campo de batalhas.
virou uma guerrilha urbana. Assim vamos nos destruindo. Assim vive a cidade dos homens. E nós? Até quando vamos esperar? Até quando vamos ficar de braços cruzados? Até quando vamos deixar de perceber que um abismo atrai outro abismo, que o ódio atrai o ódio? Quando é que nós vamos entrar no regime da caridade e morrer por amor a Deus? Nos entregar, viver por Ele. Olhamos para a Santíssima Trindade de amor. Como dotalem amorem non redamarem. Como não irei amar de volta um amor assim? Meu irmão, minha irmã, solenidade da Santíssima Trindade, que Deus nos dê a graça de amá-lo. Peçamos a graça, insistentemente. Vamos amar, concretamente, no dia a dia. E então, começaremos já aqui na terra a ser abraçados por esses braços divinos que o Pai nos enviou. O Filho e o Espírito, os dois Paráclitos, que já aqui na terra nos introduzem na vida eterna que Deus preparou para nós no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.